Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira. Bênção demais, né? Mais uma semana terminando. Mais uma semana que Deus cuidou de cada um de nós, nos abençoou, nos fortaleceu. Mais uma semana na graça e na paz do Senhor. E esta mais uma manhã que Jesus renova as nossas forças e nos abençoa, né, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, que a nossa vida seja sempre assim, transbordando o amor de Jesus, que cada dia mais e mais possamos fazer a obra de Jesus aqui na terra, levar a mensagem salvadora dele a todas as pessoas que precisam ouvir dele, as pessoas que precisam conhecê-lo, e nós não podemos perder as oportunidades, né, de levar a mensagem de Jesus às pessoas, a paz de Jesus às pessoas, o amor de Jesus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, possamos levar também a todas as pessoas, né? Isso é muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre Lucas 6, 46 a 49, sobre os dois construtores, né, as duas casas, e o título é O Prudente e o Insensato. E Jesus nos ensina nessa parábola, né, que a nossa casa, a nossa vida deve ser alicerçada na rocha. Essa rocha é quem? Jesus, né? Jesus é o nosso firme fundamento. Jesus é nossa rocha, a rocha eterna, que a gente, quando estamos alicerçados em Jesus, pode vir a tempestade que for, a gente sempre estará firme, né? Então, aquele que constrói a casa na areia, constrói a casa, a vida nas coisas, qualquer tempestade, qualquer ventinho derruba, né? Como uma casa de papel, né? Qualquer vento derruba. Então, a casa tem que ser edificada sobre a rocha, a nossa vida tem que ser edificada sobre a rocha. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Que a nossa vida, Senhor, esteja alicerçada no Senhor cada dia mais. A nossa força vem do Senhor, a nossa paz vem do Senhor. O mundo não pode dar a paz que o Senhor Jesus dá. E nós te agradecemos, Senhor, por conhecermos a Ti, por conhecermos a Tua palavra, por buscarmos sempre a Tua presença em nossas vidas. Que o Teu amor encha nossos corações para que a gente transborde deste amor, Pai, onde quer que o Senhor nos levar. E nesta manhã, Senhor, possamos aprender um pouco mais de Ti, possamos buscar cada vez mais a Tua presença em nossas vidas, nos fortalecer no Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, Senhor. Nos dê força, nos dê saúde, Senhor. Nos dê alegria, Senhor. Nos dê paz, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. É, pastor Evandro. Amém. E é isso, né, gente? Nós vamos orar agora, pegar aqui a lista de oração. Nossa primeira alegria, nossa primeira oração é a alegria de termos o Jesus em nossas vidas, porque Jesus, ele é a nossa paz, ele é a nossa rocha, é a nossa alegria. Então nós vamos agradecer por termos Jesus sempre fazendo grandes coisas em nossas vidas, e às vezes nas pequenas coisas que a gente nem percebe, né? Como respirar, a gente respira e a gente nem percebe, né? A gente acordou nessa manhã, e é tanta coisa, né? Tantos detalhes em nossas vidas, nós só temos a agradecer mesmo em nome de Jesus. Vou começar essa oração de hoje, nossa segunda oração de hoje. Vou chamar aqui a minha irmã Denise Bonde. Bom dia, minha irmã, tudo bem aí? Vamos ver se ela pode fazer essa oração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é uma das partes do fruto do Espírito, né? Denise Bonde, como está você? Não, né? Não respondeu. Então vamos com você, Ana Paula Magalhães. Quero começar com uma irmã, com uma mulher. Ana Paula Magalhães, pode fazer essa oração? Bom dia, Evandro. Bom Sim, eu dia. posso. Então Eu só vamos. peço desculpas, eu estava com uma questão na minha internet, eu entrei há pouquíssimo tempo, então eu não ouvi ainda o motivo. Agradecer a Deus pela alegria que Ele nos dá, né, de vivermos, de termos essa paz, né,
que nossa vida é firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Então, Amém. pela alegria de nossas vidas, né, de tudo, mesmo nas tribulações e tristezas, nós somos alegres, porque Deus, Jesus é a nossa alegria. Amém. Amém. É isso. Vamos lá, então. Senhor, obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma sexta, dia útil. Obrigada porque nós estamos aqui reunidos e o motivo é um só, Deus. É começar o dia conversando com o Senhor. Começar o dia apresentando aqui não os nossos pedidos, Deus, mas os nossos corações, para que sejam trabalhados, para que fiquem disponíveis para a ação do Senhor e do seu Espírito Santo ao longo do dia de hoje. Deus, e nesse momento eu quero te agradecer, Pai, pela imensa alegria de sermos seus filhos, pela imensa alegria de termos sido, Senhor, redimidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e às vezes a gente está com dificuldades, e às vezes nós estamos passando por problemas, alguma tribulação, alguma questão pessoal, de saúde, de família, filho e negócios, trabalho, mas Deus, uma coisa é certa, é que o Senhor está conosco e é por nós. E que o que está acontecendo, independentemente do que seja, é para o nosso bem, porque é assim que a Sua palavra diz, e a gente crê nisso, porque a gente crê na Sua palavra. Então, Deus, isso nos traz alegria. Nós podemos ter alegria mesmo que tenhamos dificuldades, ainda que com questões de saúde. Então, muito obrigado, Deus, por essa alegria de estarmos aqui, de termos sido novamente, repito, resgatados pelo Senhor, do Senhor ter tido misericórdia das nossas vidas, apesar de nós mesmos. Porque não, Deus, a gente não mereceu, nós não merecemos. Não é sobre nós. Nós não conseguimos de fato. Mas o Senhor, com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, nos alcançou. E isso para nós, só isso, hoje, é motivo de grande alegria, apesar de todas as outras coisas. Muito obrigada por esse momento, por essa reunião aqui com os meus irmãos. E eu repito, Senhor, estamos à sua disposição hoje o dia todo. Fala aos nossos corações, nos mostra, Senhor, nos ajuda, Deus, a pelejar e a lutar contra a nossa carne, porque a sua palavra diz isso, que o Espírito luta contra a carne. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores por causa do Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Ana amém. Paula. Glória a Deus. Amém. Amém, É amém. isso. Hoje, né, nós vamos estar falando sobre as duas casas, né? O prudente e o insensato. E fala que dois homens resolveram construir suas casas, né? Cada um escolhe um lugar, um constrói na rocha, o outro constrói na areia, né? Então, nós precisamos ter sabedoria, precisamos buscar sabedoria em Deus para que a nossa vida seja sempre alicerçada no que é melhor. O que é melhor? A rocha, quem é a rocha? Jesus. Então, o sábio, ele sempre vai buscar o Senhor, vai buscar as coisas procedentes do céu, porque a nossa vida não pode ser alicerçada nas coisas dessa terra, porque tudo aqui vai acabar. Se a nossa vida não estiver em Jesus, tudo que construirmos é em vão, porque não vamos levar nada. Então, que tenhamos sabedoria no nosso viver. Sejamos sábios, sejamos prudentes. Então, nós vamos orar, Pastor Alain. Você pode fazer essa oração para que sejamos cada vez mais sábios e prudentes e busquemos cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas, para que nós estejamos sempre firmes e fortes na rocha. Porque quando vier a tempestade, né, Pastor Alain, a gente está firme, a gente está em pé, né? Passei pelo câncer e graças a Deus estou aqui e estou lutando, né? O Pastor Alain está aí lutando e cada um de nós lutando na nossa luta diária alicerçados na rocha, na fé em Jesus. Então, que sejamos sábios, tenhamos sabedoria, né, pastor? Vamos orar com o Senhor aí. Tá me ouvindo direitinho aí? Sim. Uhum. Querido Senhor, muito obrigado por esta manhã, ó nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos crentes, aqueles que creem, Pai da fé.
a partir de Abraão nas nossas vidas. Ó Senhor, são tantas coisas que o Senhor é. E acima de tudo, Senhor, eu te agradeço sempre, sempre, sempre pelo que o Senhor é. Não interessa como a Ana Paula orou, a partir da doença, a partir de dificuldades. Ó Senhor, nós te agradecemos do fundo do nosso coração quem o Senhor é, o teu caráter, a tua firmeza, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça acima de tudo, que é melhor que a vida. Nossa própria vida, Senhor, está um degrau abaixo da tua graça, que é a vida. O Senhor é a vida. E eu te agradeço, Senhor, do fundo do meu coração, apesar de mim, Senhor, apesar de mim, antes e apesar de mim. Eu te agradeço, Senhor, a tua presença na nossa vida e porque o Senhor nos dá sabedoria quando nós desejamos a sabedoria. E o teu Espírito mesmo que toca no meu coração, no nosso coração, para não sermos somente pessoas que pensam com inteligência, que têm, assim, um jeito certo de fazer, pensando melhor, no caminho melhor, o alvo melhor, mas sem a sabedoria do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, tudo é vão, tudo vira pó, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua sabedoria, ela nos alcança e cada dia nós que temos o Espírito Santo, alcançamos corações sábios. E eu oro para que alcancemos corações sábios na tua presença, ouvindo o Espírito, dependendo do Espírito de Jesus, mesmo nas dificuldades, nas agruras, ó Senhor, nas inconstâncias nossas. Ó Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos dia a dia um coração sábio, um coração, como diz aquela canção, dá-me um coração igual ao teu. Ó Senhor, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E o coração igual ao teu, Jesus, é um coração sábio, que espera, que depende, que se humilha, que se abaixa. Faz isso, Senhor, comigo, por favor, em nome de Jesus. E também realiza isso no coração, na vida dos irmãos, para a glória do teu santo nome e para a nossa alegria, como nós oramos já também. Obrigado. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amém, Alan. amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Nós vamos orar agora por discernimento, discernimento espiritual. Precisamos discernir os espíritos, precisamos entender o que está acontecendo, precisamos buscar isso. E só o Espírito Santo que nos mostra, né? Precisamos discernir o que está acontecendo em nosso redor. Precisamos buscar. Para isso, nós temos que buscar constantemente a presença do Senhor, para que possamos entender todas as coisas. Então, queria pedir a Carlinha. Carlinha, minha irmã, você pode fazer essa oração, pedindo discernimento espiritual para as nossas vidas? Não sei se ela vai poder, né? Porque está com nenenzinha. Eu posso? Pode, né, Carlinha? Então, vamos orar com você, minha irmã. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos porque acordamos, Senhor, e nós agradecemos também porque tudo vem de Ti, Pai. E nesse intuito eu quero pedir por isso mesmo, Pai, para que o Senhor nos traga discernimento, Senhor. Para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais acerca das coisas que acontecem no dia a dia, aquilo que ainda está para acontecer, Senhor, que a gente esteja com os olhos em Ti, né? E isso aumente o nosso discernimento, aumente a nossa fé, aumente a clareza das coisas, Senhor.
Então, nos ajude a olhar para as coisas, olhar para as situações como o Senhor olha, com discernimento, né? E nos ajuda também a olhar com olhos espirituais para as coisas que muitas vezes são espirituais e a gente não se atenta. Então, oro por mim, oro pelos meus irmãos, para que o Senhor aumente o nosso discernimento essa manhã, Senhor, e traga clareza aos nossos olhos, Pai. Que nada fique encoberto ou mal entendido, mas que a gente consiga alcançar isso no Senhor. Sim, eu oro, peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, Carlinhos. Glória a Deus, Amém. amém. Isso. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos nos comportar como filhos de Deus, que a nossa conduta tem que mostrar como filhos, somos filhos de Deus, né? Como profissionais, temos que demonstrar que somos filhos de Deus, como maridos, temos que nos comportar como filhos de Deus, como esposa, como pais, como alunos, em tudo, em todas as circunstâncias, as pessoas têm que olhar para nós e vermos que somos realmente filhos de Deus. E para isso temos que obedecer a palavra. Se falarmos que somos de Jesus, mas não obedecemos aos mandamentos, não obedecemos o que Jesus fala, como é que podemos testemunhar de Jesus? Então, que a gente precisa, nós precisamos mesmo testemunhar de Jesus, demonstrarmos com nossos atos, com a nossa vida, que somos filhos do Deus Altíssimo. Então, eu quero orar aqui agora, vou pedir aqui ao o irmão Cirlei fazer essa oração, Cirlei, que sejamos realmente, nos comportemos como filhos amados do Senhor e que demonstremos isso ao mundo, que as pessoas possam olhar para a gente e ver que há algo diferente, que aquilo que a gente vive é real, que a gente diz que vive é real. Somos filhos de Deus em todos os lugares que Deus nos colocar, que demonstremos isso, em nome de Jesus. Sim. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos colocou em família. O Senhor estabeleceu família, papai, desde lá de Gênesis, e para que nós encontremos nosso lugar nesse, nessa família, papai, nesse núcleo, nessa matriz, como o pastor Labiano gosta muito de falar. Obrigado, papai, porque o Senhor nos faz viver assim, em família, não solitários. E isso nos remete, papai, ao Senhor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, como um pet de família. Nos remete também, papai, do casamento da igreja com Jesus. Essa expressão é muito forte em toda a sua palavra e temos aprendido durante toda a nossa vida como nos portar no corpo, como nos portar em família. Ô, Pai, é um ensinamento muito profundo, Deus, que toca profundamente nossos corações, porque nós estamos é, diuturnamente em relacionamento com pessoas, sejam familiares, de sangue, biológicos, sejam relacionamentos na comunidade, na sociedade, no emprego. Nós temos oportunidade a cada instante de estarmos testemunhando essa fé, a obediência, a sabedoria, como já foi orado aqui, que buscamos no Espírito Santo, buscando conhecimento, discernimento, aí achamos e chegamos na sabedoria que vem do Espírito Santo, Senhor Deus. Ajuda-nos, papai, porque somos, às vezes, chamados com muita força pela sociedade, por esse mundo caótico, a vivermos para o nosso umbigo, vivendo para nós próprios, numa situação de só interessa a mim. Quanto mais nós vivemos com pessoas, mais nos voltamos para nós mesmos. E isso é horrível, isso é totalmente contrário à tua palavra, Deus. Oh, Deus, nós, especialmente nós da BID e outras igrejas, é claro, nós aqui dessa pequena reunião de oração, oramos e aprendemos toda manhã, papai.
Não nos faz velhos e velhas caducas que aprendem, nunca chegam ao conhecimento. Queremos, papai, testemunhar desse conhecimento que temos do Senhor todo dia, como maná fresquinho em cada manhã, papai. Que em nossos relacionamentos, seja com funcionários, patrões, seja na escola, no trabalho, na nossa comunidade, nós possamos testemunhar, papai. E me vem muito, papai, ao coração a figura das duas testemunhas de Apocalipse, né? Nós devemos ser testemunhas, mas só separou dois homens, duas testemunhas, para dar testemunho do Senhor. E que nós hoje também possamos e saibamos testemunhar do seu amor, do seu ensino, Deus, e que mais do que as nossas palavras, as nossas ações possam falar alto e possam atingir pessoas e mostrarmos o teu amor, mostrarmos a sua natureza, mostrarmos a sua identidade, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos também ter a revelação que só Jesus é a rocha, só Ele é a rocha que nos sustenta. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades, por aflições, não é? Lá no livro de João, no livro de João 16:33, Jesus declara que no mundo passaríamos por aflições, não é assim? Mas que precisamos ter o quê? Bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Precisamos ter essa revelação do Senhor, não é? Se entendemos que quem nos sustenta é Jesus, então é isso, né? Nós não dependemos do nosso próprio esforço, né? Não é o nosso salário, não são as pessoas, né? Nem mesmo, né? É, é, líderes, né? Nós temos o sustento de Deus, de Jesus, a nossa rocha, Jesus. Ele é a rocha que nos fortalece, que nos ajuda em meio às dificuldades. Então, nós vamos orar agora com você, Carmelita, minha irmã. Vamos orar para que Deus nos dê esse entendimento, né? Nos dê essa, essa revelação do Senhor em nossas vidas, que Ele é a rocha, é Ele que nos sustenta. Nós não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor. Amém, irmã? Vamos orar. Amém. Se fizer algum barulho é que eu estou na rua, tá? Ah, Pai, em nome sim. de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua presença, para te louvar, para te bendizer, para exaltar, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, colocar diante do Senhor a nossa pequenez, as nossas imperfeições, os nossos pecados, Senhor. Em primeiro lugar, pedir que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoe pela nossa fraqueza, pela nossa indiferença, que tantas vezes, Senhor, nos afasta. Não o Senhor que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos do Senhor. Então eu te peço, o Senhor nos perdoe, Pai. O Senhor nos livre da nossa carne, que é tão má, desse mundo que nos chama, Senhor, e quer nos tragar, mas em nome de Jesus, que nós estejamos firmes na rocha que é o Senhor. Porque sem o Senhor, Pai, nós não somos nada. Nossos sentimentos, Senhor, nossos pensamentos, eu peço que o Senhor nos guarde. Porque mesmo nos nossos pensamentos, Senhor, muitas vezes, apesar das pessoas não estarem vendo, quantas vezes a gente pensa que não vai ter problema nenhum, tá tudo certo, eu posso seguir por aqui mesmo, mas não, o Senhor está nos vendo, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente e onipresente. Então, Pai, em nome de Jesus, não nos deixa nos afastarmos do Senhor, Pai. Senhor, nós não somos nada sem Ti. E eu peço em nome de Jesus que para a minha vida, assim como para a vida dos meus irmãos, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhum sentimento, Senhor, possa nos afastar da Tua presença. Eu falo por mim, Senhor. Minhas situações, muitas vezes, Senhor, falam mais alto. É como eu já ouvi várias vezes, não fala para o seu Deus o tamanho do seu problema. Fala para o seu problema, mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. E quantas vezes, Senhor, eu não consigo fazer isso e eu sofro
e eu tenho que ir para o pó, e eu tenho que chorar, e eu tenho que me humilhar mesmo na tua presença, Senhor, para que eu possa entender, não que o Senhor não esteja entendendo o que está acontecendo, quem não entende nada sou eu. E aí, Senhor, eu clamo a tua misericórdia, e é por isso que eu estou aqui, para clamar a tua misericórdia. Eu sei que a tua palavra diz que elas se renovam a cada manhã, mas às vezes, Senhor, a gente não consegue enxergar isso. Então, Pai, eu te peço que o Senhor aumente a nossa fé, para que a tua palavra se cumpra em nós, que nós estejamos realmente, Senhor, firmados na rocha. Lembrando, Senhor, que não há nada maior que o Senhor, que não há dificuldade, nem problema, nem enfermidade, e que para onde nós formos, se nós estivermos com o Senhor, nós estaremos guardados debaixo da tua boa mão de poder. Eu oro crendo no teu agir, Senhor, e com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É isso. E a palavra de Deus também nos fala, né, que temos que ser obedientes, né? Jesus, ele diz aqui, no comecinho aqui, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não é? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muita gente, muitos irmãos se convertem e fica sentado no banco da igreja só engordando. Não faz nada. Deus tem um chamado para cada um. Deus não chamou, não nos chamou para ficar sentados, não. Ele nos chamou para a obra dele. E tem gente que passa a vida inteira sentado, né, e diz que não sabe o que que Deus tem para a vida dele. Mas se a nossa vida tiver alicerçada no Senhor, se nosso alicerce é na rocha, nós temos que aprofundar isso aí e buscar esse discernimento de Deus, buscar essa sabedoria em Deus, para que façamos a obra do Senhor. Deus não nos chamou para ficarmos sentados, mas para fazer a obra dele, para levar a mensagem dele a todas as pessoas. Temos os missionários, né? Somos todos missionários, mas tem aqueles que vão aos países, vão aos outros lugares, tem aqueles missionários que são os que sustentam, tem os missionários que são aqueles que oram, mas cada um de nós temos uma função. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados. Então eu quero orar agora, vamos orar agora com o nosso irmão Manauara, o Renato ou Eduardo Reis, não sei, porque é tanto. Ô, meu irmão, você pode fazer essa oração agora? Você, como um missionário, conheci um pouquinho mais do Renato no domingo, que a gente sentou e para conversar, e eu fiquei sabendo um pouquinho mais da história dele, uma história de muita luta, de muita garra, e tá aí, né, fazendo a obra do Senhor. Você pode fazer essa oração, meu irmão? Para que tenhamos esse. Oi? Não estou ouvindo ele. Acho que não, né? Posso orar? Bom dia, bom Ah, dia. sim. Bom Orar dia. sim. Então tá, então vamos orar com você para que os irmãos tenham esse bom ânimo, né, de ouvir a Deus, de obedecer, precisamos obedecer, porque Deus tem um chamado para cada um, né? Porque se Deus quisesse que a gente se convertesse e não fizesse nada, aí já pode morrer, né? Morre e já vai para o céu e acabou. Mas não, nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer a obra do Senhor Jesus, não é isso, meu irmão? Então vamos orar com você, em nome de Jesus. Sim. Amém. Jesus, muito bom dia, Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelo esse privilégio, por essa manhã. Nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, né, Deus? Te agradeço por essa mesa, Deus, de amigos, de irmãos que o Senhor coloca nessa manhã. E nesse momento nós oramos mesmo, Senhor, pedindo, Senhor, clamando a Ti, para que o Senhor se revele mesmo, Deus. Direcione cada irmão, cada pessoa, Deus, no seu chamado, né? Assim como foi falado, né, Deus, que o Senhor não nos chamou para simplesmente ser um número, Deus, dentro de uma igreja. O Senhor não nos chamou para simplesmente ocupar um banco, Senhor, mas o Senhor nos chamou mesmo para servir e viver o Teu evangelho, Deus. Então eu oro, Deus, pedindo que o Senhor venha despertar mesmo a tua igreja cada vez mais, Senhor. Deus, revela, Deus, no pessoal de cada um, no íntimo de cada um, Deus,
tipo, confronta mesmo, Senhor, nos tira mesmo, Deus, dessa zona de conforto, nos leva, Senhor, para esse lugar de entender, de anseiar, Deus, por mais de Ti, Deus, anseiar mesmo, Deus, em viver algo novo com o Senhor, Deus. Não nos deixe caminhar, Deus, durante tanto tempo, Senhor, vivendo um evangelho raso, um evangelho vazio, Deus, um evangelho que cumpre somente regras, cumpre somente escalas, Senhor, mas nos leva a viver algo novo mesmo, Senhor, todos os dias, Senhor. Nos chama, Deus, para viver o Teu novo, Senhor. Nos leva, Senhor, a se importar mesmo, Deus, com as vidas, com as almas, Senhor, que estão precisando de Ti, Deus. Seja aqui do nosso lado, Senhor, seja no nosso dia a dia, no mercado, na escola, no trabalho, Senhor, na nossa própria casa, Senhor, ou seja de outro lado do mundo, né? Ou seja em outra nação, em outro estado, em outro país, em outro povo, Senhor. Mas não nos deixa, Deus, permanecer vivendo, Senhor, somente para nós mesmos, Deus, mas nos encoraja, nos confronta mesmo, Deus, nos leva para esse lugar, Senhor. E eu oro pedindo que o Senhor venha revelar, Deus, no dia de hoje, cada um, Deus, que tem se perguntado, né, o que o Senhor quer para a vida deles, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor venha revelar, Deus. Peço que o Senhor venha, Deus, trazer aquilo que eles têm clamado diante de Ti, Deus, o chamado, Deus, o propósito, o lugar, o povo, a nação, Deus, que o Senhor possa revelar ou reafirmar nessa manhã, em nome de Jesus. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor venha abençoar os missionários que estão em tempo integral, abençoa aqueles que estão de forma parcial, Deus, aqueles que oram, Deus, aqueles que ofertam, aqueles que vão e aqueles que ficam, Deus. Eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. É isso que eu te peço nessa manhã e te agradeço, Deus. Amém. Amém, amém, meu irmão. Amém. Amém. Deus te Amém. abençoe, amém. Vamos orar agora pelos enfermos, não é? Chegou a hora de orarmos pelos enfermos, orar por aqueles que estão procurando emprego, orar por aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, emocional, psicológica. Então, Kátia, minha irmã, você pode fazer essa oração em nome de Jesus? Kátia, pode orar, minha irmã? Acho que não, né? Então, vou pedir o pastor Alexandre. Posso fazer essa oração, pastor Alexandre? O prego. Fala, abençoados. Sim, E aí? Então, vamos orar com você? Você ouviu aí, né? ouvi. Sim, tá bom. Então, vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos na manhã desse dia, Senhor, de uma forma muito especial, porque o Senhor é a rocha da nossa vida e nós somos fragmentos, como o Senhor falou para Pedro. Mas ligados no Senhor, ó Deus, a nossa casa edificada, nós temos a saúde espiritual, física, como já foi orado, Senhor, e independente, Senhor, ó Pai, das circunstâncias, nós estamos com o Senhor, queremos o Senhor. Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, aqui, que estão passando por esse tempo, Senhor, de dificuldade, essa lista nossa, Senhor, ó Pai, dos irmãos, Senhor, que encontram com alguma comorbidade, enfermidade. Senhor, nós clamamos ao Senhor pela vida deles. Senhor, os visite, Senhor, ó Pai, afofe o leito, Senhor, dê graça à vida de cada um. Senhor, toque, Senhor, do menorzinho, Senhor, de menos idade, até o de mais anos de vida, porque cada um precisa do Senhor. E a tua vontade a ser manifestada, Senhor, é a tua graça, a cura, Senhor, ó Pai, física e espiritual, a cura, Senhor, para continuar, Senhor, nessa caminhada ou entrar no reino da tua glória. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo, por essa lista de irmãos que estão aqui,
irmãs, jovens, crianças. Quantos, ó Pai, que precisam de uma intervenção divina, como o Senhor já fez em muitos de nós. Mas o Senhor é o Deus a qual nós servimos, a qual nós recorremos, a quem nós buscamos e que tem todo o poder nas tuas mãos. E cabe a nós, Senhor, apresentar, cabe a nós, Senhor, clamar, cabe a nós suplicar ao Senhor. Vem, Senhor, de encontro a cada um desses irmãos, dessas irmãs. Os que estão, Senhor, internados, que estão em casa, que estão nas UTIs, como alguns, ó Pai, que nós conhecemos. Que a mão do Senhor possa tocar, possa fortalecer, que o bálsamo do Senhor, ó Pai, seja derramado na vida de cada um, consolando, confortando e fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, pastor Edson. Isso aí. Então vamos lá para a nossa leitura. O prudente e o insensato. Lucas 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Né? Jesus está aqui fazendo a pregação lá do monte, lá, né? Continuando lá e tal. E aí ele vem. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Hoje a gente percebe muito, né, com esse negócio de rede social, que as pessoas vivem uma vida de fantasia. Elas demonstram que têm uma vida bonita, um casamento lindo, que vive no luxo, e na verdade, muitas dessas vidas estão destruídas, só vive de aparências. Nós que conhecemos a Deus, nós temos que viver a verdadeira vida, alicerçadas no Senhor Jesus, buscarmos o Senhor Jesus para que Ele seja a nossa rocha, a nossa força, a nossa libertação das coisas deste mundo. Porque não vamos levar nada deste mundo. Se Jesus for a rocha, se Jesus for a rocha que sustenta a sua vida, que sustenta a nossa vida, mesmo vindo as tempestades, as doenças, os fracassos, o desemprego, e etc, tudo que vier, você está firme. Porque você tem um Deus que é todo-poderoso e ele pode mudar e transformar a sua vida. Então precisamos decidir nos submeter a Jesus, submeter nossa vida aos princípios de Deus. Precisamos obedecer. Tem gente que quer andar com Jesus, diz andar com Jesus, mas não obedece. Tem até uma frase que fala assim: é fácil ter Jesus no peito, né? As camisetas escritas Jesus tal, mas é preciso ter peito para andar com Jesus. Então não é fácil a gente querer viver uma vida santificada, não vai conseguir se nós não tivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, porque em qualquer momento nós vamos cair, em qualquer momento nós vamos revelar quem somos. Então precisamos buscar a Deus e permitir que o Espírito Santo transforme todas as áreas de nossa vida, e precisamos entender que aquele que nos sustenta em todos os momentos, que nos dá a vitória, é o Senhor Jesus. Nossa vida tem que ser alicerçada no amor de Deus, alicerçada no Senhor, que é a nossa rocha verdadeira. Você continuará firmado quando você busca a Deus de todo o seu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, assim diz a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser constantemente, cada dia mais e mais alicerçada no Senhor, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Não adianta pegar
ler um versículo bíblico e deixar ali, se nós não cavarmos, não aprofundarmos na palavra e conhecermos a palavra e buscarmos de todo o coração, quando vier uma tempestade, seja uma gripezinha, você já está resmungando, reclamando e já está se prostrando, caindo, porque não tem base. Então, precisamos buscar essa base que é Jesus, a nossa rocha verdadeira. O nosso Deus é fiel e ele vai te prosperar, ele vai te abençoar, porque você está buscando a ele de todo o seu coração. E precisamos fazer isso. Ter ânimo, ter bom ânimo em Jesus, ter alegria em Jesus, ter a paz em Jesus, ter a força em Jesus, porque ele é nossa rocha. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.